Olá, bem-vindo ao podcast Maupod Talks, o podcast das Mulheres à Obra, uma comunidade de mulheres empreendedoras que se interajudam. Ouve agora e descobre como. Olá, sejam tão bem-vindos a mais um episódio e hoje estou mais uma vez aqui muito bem acompanhada com a Carolina Monteverde. Olá, Carolina. Olá, querida. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por teres aceito. Olha, Carolina, eu sei que esta pergunta já devem ter feito umas 5.000 vezes. Mas quem é a Carolina? O que é que a Carolina faz? Porque acredito que se calhar este podcast vai chegar a pessoas que ainda não te conhecem. Por isso, vamos lá conhecer melhor. Então, eu sou açoriana, nasci e cresci em São Miguel. Com 18 anos vim para Lisboa estudar, para me formar em Economia. Quando acabei o curso de Economia entrei para a banca, que era o sonho que eu achava que era meu, mas afinal percebi que eu tinha herdado esse sonho. E fiz carreira bancária, comecei como técnica, acabei como diretora-geral de uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário. E quando cheguei àquele que seria supostamente mais ou menos o fim da carreira, percebi que aquilo não me preenchia. Que eu tinha prosseguido um sonho que não era meu. E nessa altura tinha aí 36 anos, por aí. E senti mesmo, sobretudo, que se eu ficasse ali tão desalinhada com aquilo que a minha alma me estava a pedir, eu ficaria doente. Foi mesmo o que eu senti. Tinha os meus filhos pequenos na altura e pensei, bom, não me serve nada estar aqui com uma carreira espetacular, a ganhar ter umas condições financeiras espetaculares, se eu depois vou ficar doente e falho aos meus filhos. E então foi neste momento que eu pensei, não, eu vou ter que mudar de vida e vou ter que encontrar um caminho alinhado com o meu propósito de vida. Na altura era o meu propósito de vida. Pronto, entrei num período de enorme e profunda reflexão de, ok, o que é isto do propósito de vida, propósito. Eu deitava a pensar no propósito, acordava a pensar no propósito. Até que veio o vídeo. Como é que o vídeo entrou na tua vida? Então, o vídeo entrou na minha vida desde sempre. Eu sou açoriana, como eu te disse. E o meu pai era advogado, a minha mãe era secretária do meu pai. E eles, para além do meu pai exercer a advocacia, abriram a segunda loja da Kodak em São Miguel. Portanto, eu estive sempre muito ligada à fotografia, porque eles tinham um laboratório. Certo. Portanto, eu ia para lá fazer relação, adorava. Sabias aquele processo todo, não é? Todo. Fascinante. Não, fascinante, adorava aquilo. E depois meus pais iam para uma feira que havia na Alemanha e vinham sempre, eu queria sempre saber as novidades, o que é que tinha saído de câmaras. Portanto, eu desde muito pequenina, que tenho, apesar de eles não serem fotógrafos nem videógrafos, estava ligada a este mundo e sempre adorei o vídeo como ferramenta para contar histórias. O meu pai filmava aos fins de semana, ele adorava, ele tinha uma câmara beta enorme, era uma coisa assim cheia de botões, que ele não me deixava tocar na câmara. Claro, imagino, não é? Mas eu andava sempre atrás dele, tipo lapa, tipo, deixa-me ver. Perceberem que botões é que ele tocava, não é? Exato. Então, mais tarde, quando vim para cá para Lisboa estudar, o vídeo eu fiz sempre amadoramente. Portanto, eu à noite, eu não vejo muito pouca televisão, hoje em dia não vejo nenhuma, mas sempre vi pouca televisão. Então, eu era aquela amiga no grupo de amigos que editava os vídeos em iMovie, na altura, os vídeos das férias, dos fins de semana, estás a ver? Pronto, eu era essa pessoa. Então, o vídeo fez sempre parte da minha vida de uma forma amadora, porque eu achei sempre muita graça, exato, a manter e perpetuar aqueles momentos. Então, e foi uma vez, exatamente editar um desses vídeos para os amigos, já eu estava neste período de reflexão, o que é que eu faço na minha vida, que eu parei a olhar para o computador e pensei, espera, eventualmente isto podia ser, sabes, aquele momento tipo, Acendeu-se aquela luz, não é? Dentro da cabeça. acendeu-se essa luz e pronto, e depois foi aí que começou o meu caminho de empreendedora. Exatamente, olha. E caminho de empreendedora que também está ligado a esta comunidade fantástica das Mulheres da Obra. Está profundamente ligada à comunidade das mulheres à obra. Essa é uma história que eu também já contei, quase tantas quantas contei a minha. Pela gratidão. Mas não quero mais, não quero. Não é. Eu tenho uma gratidão profunda às mulheres à obra. Porque, e continuando esta história que eu estava a contar, quando eu percebi que o vídeo seria o meu caminho, eu fui estudar, ainda a trabalhar, fui estudar à noite, tirar o curso de vídeo. Quando tirei o curso de vídeo percebi, não, é isto mesmo que eu quero fazer, então despedi-me em 2015 e fundei a Smile Stories. Na altura, o objetivo era filmar e editar os vídeos das pessoas, que foi o que eu aprendi a fazer na escola, e o meu mote era perpetuar sorrisos. Era isso que me movia, era isso que me entusiasmava. Daí o Smile Stories. Sim, o Smile Stories é engraçado, porque o nome Smile Stories vem, ainda eu estava a trabalhar na banca, já a pensar mudar de vida, e foi um momento, maçã que te cai em cima da cabeça. Mas à meia-noite. Momento Einstein, quase. Eu sonhei com este nome, acordei de manhã com este nome na cabeça
e fui pijama ainda para o meu computador registrar o nome. Eu não sabia o que é que a Smile Stories ia ser, eu não sonhava o quanto o nome Smile Stories se ia encaixar no que eu viria a fazer mais tarde, no que eu faço hoje, 8 anos depois. Aliás, cai 9 anos depois de ter-me vindo o nome. Mas de facto foi, enfim, a minha alma a falar comigo. Mulheres à obra, voltando Então, aqui. portanto, comecei com a Smile Stories, comecei a editar e filmar vídeos, e é uma amiga minha que fazia parte das Mulheres à Obra que me convida para o grupo de Facebook. Na altura as Mulheres à Obra não tinham a dimensão que têm hoje. Não é? Não era assim, hoje é um gigante grupo incrível de mulheres. Na altura era um grupo mais restrito, e eu quando entrei no grupo de Facebook percebi que as mulheres se apresentavam quando lá chegavam. E eu fiz isso. Apresentei, contei um bocadinho da minha história. E disse-lhes, olhem, e se tiverem alguma dúvida na área do vídeo, digam que eu estou aqui para vos ajudar. E isto foi muito engraçado porque eu estava a ir para uma aula de yoga, e é curioso porque hoje vou precisamente falar sobre yoga aqui na vossa conferência das vozes do empreendedorismo feminino. E eu estava a ir para uma aula de yoga, bem, estou a ter um momento de fogo brutal. De facto, isto está tudo ligado, sabes? Aquela coisa de... Nada por acaso, não é? Nada, está tudo perfeito. Estou a gravar este podcast no dia perfeito, na hora perfeita. Eu vou pela primeira vez na vida, em público, falar sobre o quanto o yoga mudou a minha vida. Bom, então, eu estava aí para uma aula de yoga quando fiz esta publicação no grupo do Facebook e fui fazer a minha prática. Quando saí da aula de yoga, cheguei ao carro, abro o Facebook e... eu Quantos tinha comentários? mais de 400 comentários à minha publicação. Pessoas a fazerem perguntas sobre o vídeo, eu fiquei em estado de choque. Imagino. Não, eu fiquei em estado de choque. Porque, aliás, depois vim pela Marginal, porque eu faço yoga ali em Carcavelos, e vinha de regresso pela Marginal a pensar, o que é que eu acordei um monstro, mas eu estava mesmo em pânico, hein? E o que é que eu faço com isto? Porque eu não posso oferecer ajuda às pessoas e não responder. Agora, eu não consigo responder a 400 e tal comentários. Mas depois, quando cheguei a casa com mais calma, fui ver e muitos comentários, muitas perguntas eram as mesmas, feitas por diferentes pessoas, mas tinham as mesmas dúvidas. Perfeito. Pronto, e então mais calma pensei, bom, o ideal era eu própria criar um grupo de Facebook para eu fazer vídeos a explicar às pessoas isto. Então falei com a Camila e com a Carla na altura e disse, olha, isto está a acontecer, eu não tenho condições para responder, vocês importam-se que eu crie um grupo à parte? E elas, não, claro que não, até faz sentido, não vais entupir aqui. E isto, portanto, sim, criei o grupo e eu criei um grupo de Facebook que ainda hoje existe, que é como fazer vídeos passo a passo, que começou a ganhar ali alguma dimensão e foi neste movimento que a minha vida se transformou na Smile Stories. Tá? Por isso é que dei a minha gratidão às Mulheres à Obra. Porque foi a partir do momento em que eu criei este grupo de Facebook que começaram a vir umas pessoas a pedir-me para eu dar workshops para as ensinar a fazer vídeos com o telemóvel, apesar de eu filmar com equipamento profissional. Eu ensinava, porque o que eu percebi era que as pessoas tinham telemóveis com imensas capacidades que não usavam. Exatamente. Pronto. Então eu comecei a fazer esses vídeos para esse grupo e as pessoas começaram a pedir para dar workshops. Ai, eu fui cheio de medo. Dar o meu primeiro workshop, lembro-me perfeitamente. Ainda fui fazendo umas sessões de coaching com a Paula Trigo, que também é aqui das Mulheres à Obra, e que eu tinha conhecido nas Mulheres à Obra, a dizer, eu não consigo, sou uma impostora, quem sou eu para ensinar às pessoas o que é que seja de vídeo, eu própria estou a começar nesta área. O que toda a gente passa, não é? Todas nós empreendedoras passamos, e passei aquilo mesmo, assim, a percorrer-me as células todas do meu corpo. E a Paula ajudou-me muito nessa altura. Lá fui dar o meu primeiro workshop. E correu às mil maravilhas, sobretudo porque eu percebi o prazer que tinha a partilhar o meu conhecimento. Então, a partir daí, comecei a dar workshop atrás de workshop atrás de workshop. Eu hoje já dei formação a centenas de pessoas em Portugal, em Moçambique, na Irlanda. Portanto, é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. E foi por causa disto que eu fui convidada pela Livros Horizonte, pela editora, para escrever o meu livro, que é Como Fazer Vídeos Passo a Passo, que é precisamente um manual prático muito interativo e muito dinâmico, com vídeos. É um livro que tem vídeos para ensinar as pessoas a fazer os vídeos com o seu telemóvel. E, portanto, bom, e por aí foi. Mas para te dizer que a minha ligação com as Mulheres à Obra é de uma gratidão profunda por este motivo. É fantástico. E esta ligação continua até os dias de hoje, não é? E que estamos aqui nas Vozes do Empreendedorismo Feminino e que na quinta-feira começou, se calhar, aqui de uma forma um pouco mais desafiante para ti. Pitch.
de patrocinadora para fazer, mas a nossa Carolina não estava nos seus melhores dias. E foi aí que a Carolina abriu o seu coração e derreteu a plateia, basicamente, com isso. Queres partilhar um pouquinho desta história, Carolina? Porque eu acho que é tão importante para nós empreendedoras percebermos que às vezes o que vemos no palco e o que está nos bastidores não faz match, mas o que trazemos dos bastidores para o palco conecta muito mais. Claro que sim. Então, o que aconteceu na quinta-feira foi. Bem, só dizer-vos que neste meu caminho eu fui começando a ser chamada para ser oradora, para estar no palco, portanto, eu desenvolvi o à vontade para estar, portanto, não é uma coisa que me é natural nem inata, e acredito que para a maior parte das pessoas não é. Mas efetivamente, mesmo eu estive em todas as edições das Vozes do Empreendedorismo Feminino como oradora, portanto, e é um sítio onde eu estou relativamente à vontade hoje em dia. Mas na quinta-feira passada, quando vim cá para fazer esse pitch, eu estava num dia triste, acordei profundamente triste, estava a acontecer uma coisa na minha vida que me estava mesmo a perturbar, e cheguei aqui ao evento e disse à Camila e à Carla: hoje não vou falar, eu não estou bem, estou triste, não estou em condições de ir para cima de um palco. Mas depois, quando foi a hora do pitch, a Paula Borges disse: Ana Carolina, tu tens que vir, tu vais fazer aqui o pitch. E eu olhei e a Camila disse: vai. Pronto, também fui. Mas, enquanto estava naqueles minutos que antecederam a minha subida ao palco, eu pensei: o que me tem movido efetivamente na Smile Stories, e foi isto que eu depois partilhei quando fui para o palco, é hoje a minha missão. Há bocadinho eu falava do propósito de vida que eu encontrei no vídeo. O que eu sinto é que na Smile Stories eu encontrei o meu propósito de alma, que é uma coisa assim muito mais profunda. Eu sinto mesmo que a Smile Stories, o meu projeto, é o espelho da mulher que eu vou sendo ao longo da vida. E nós somos seres em mutação, em expansão, não é? Em evolução. E eu hoje sou uma mulher muito diferente da mulher que era há 8 anos quando criei a Smile Stories. E hoje o que me move mesmo é ajudar as pessoas a resgatar a sua autenticidade. E eu faço isso usando o vídeo como ferramenta para tal, não é? Porque todos nós temos dificuldade em estar em frente à câmara, e percebi com estes anos todos de trabalho que as questões que estão na base disso são comuns a quase todos nós. Então, o que me move mesmo é ajudar as pessoas a recuperar o brilho das pessoas a partir de um lugar de cura. E esse lugar de cura é um lugar onde eu já estive, eu já fiz o caminho todo, e onde eu continuo a estar, e onde eu estava nessa quinta-feira. Tá? Que é, a cura passa por nós assumirmos a nossa humanidade. Nós não estamos sempre iguais, nós não estamos sempre bem, nós não estamos sempre igualmente produtivas, não estamos sempre igualmente criativas, nós não estamos sempre... Não estamos. Então nós mulheres, e este podcast é para mulheres, eu dizia aqui em off, antes de nós começarmos a gravar, então nós mulheres em particular, nós somos muito permeáveis às múltiplas tarefas que nós abraçamos, às múltiplas emoções que nos percorrem, à nossa ciclicidade menstrual. Tudo isto nos afeta com uma intensidade que, para mim, faz mais sentido nós abraçarmos e integrarmos do que negarmos. Aceita que dói menos, não é? Sim, porque se negar, eu sinto que eu fico doente. É a repulsa, não é? Aquela história da repulsa e quase que recalcar, não é? Isso mesmo. E depois há o quê? Dá gastrites, dá dor de barriga, dá ansiedade, e às vezes há mesmo doença mais grave. Tá? Então, o que eu fiz na quinta-feira foi ir para o palco e dizer isto, dizer a verdade, que é... o que eu faço na Smile Stories é ajudar as pessoas a resgatar a sua autenticidade, e para ser fiel a isso eu preciso vos dizer que eu hoje não tenho vontade nenhuma de estar aqui. Tinha partilhado com a Camila e com a Carla que não podia estar aqui, mas depois também senti à última da hora de não, tu tens que ser fiel à tua missão, não é? E se resgatar a autenticidade passa por tu vires aqui e mostrar esta tua vulnerabilidade, vais fazer isto. E foi o que eu fiz. E dizer às mulheres empreendedoras isto em cima de um palco, que é ser empreendedora, é sermos fiéis a nós. E essa fidelidade a mim tem-me salvo. Como pessoa, como mulher, como empreendedora, como... sabes que o que eu sinto é que há uma fusão entre a Carolina e a Smile Stories. Aliás, acho muita graça, porque há muitas pessoas que acham que Smile Stories é o meu apelido, que eu me chamo Carolina Smile Stories. E eu acho isto delicioso, eu fico muito derretida
Aliás, na última Vozes do Empreendedorismo Feminino houve uma mulher que estava na plateia que veio ter comigo no final e disse: ai, que bom, gostei tanto de te ouvir, eu não sabia que tu vinhas, porque no nome do programa estava Carolina Monteverde e eu achava que o teu apelido era Smile Stories. E eu achei aquilo delicioso e efetivamente espelha aquilo que eu sinto, que é entre a Carolina e a Smile Stories há uma fusão e uma mistura que eu abraço com imenso carinho, porque efetivamente o meu projeto não é uma coisa estanque. É algo que vai evoluindo comigo. Faz parte de ti. Faz parte de mim. E tu fazes parte do E projeto, eu faço não é? parte do projeto. Claro que tem o seu lugar. Eu tenho outros papéis na minha vida Certo. para além de ser a empreendedora, mas na empreendedora eu permito-me ser eu. É fantástico, fantástico. E eu acho que esta mensagem, eu diria que é o mais importante que temos para partilhar aqui, não é? É que cada uma de nós, empreendedoras, traga a sua essência, traga aquilo que é para o seu trabalho. E o seu trabalho reflita isso mesmo, não é? Porque nós não precisamos de ser iguais a ninguém. E nem queremos ser iguais a ninguém. E muitas vezes, eu não sei se também tens essa ideia, há aquele peso de temos que fazer assim, tem que ser assim para dar certo, o sucesso é por aqui. Mas se calhar cada uma de nós vai encontrar o seu caminho. Não. Nós falávamos dos planos que a vida tem para nós ainda aqui nos bastidores antes de começarmos esta conversa e deixarmos mesmo espaço aos planos que a vida tem para nós. Eu acho que é super importante, ainda para mais, para nós enquanto empreendedoras. Sim, e eu sou uma apaixonada por histórias. Storytelling é algo que faz parte da minha profissão porque é algo que me apaixona enquanto pessoa. E se há uma coisa que todas nós temos único, é a nossa própria história. Nunca ninguém dos 7 mil milhões de pessoas que habitam o planeta viveu uma história como a nossa, teve uma experiência como a nossa e pode pô-la ao serviço como nós. Então, claro que eu posso olhar para outras mulheres empreendedoras, ou homens empreendedores, pessoas empreendedoras ou não empreendedores, posso olhar para outras pessoas, projetos e inspirar-me. Sim. Posso e devo fazer cursos. Sim. Posso e devo aprender com quem já fez o caminho. Sim, eu estou sempre em formação, eu adoro aprender com outras pessoas, adoro ser inspirado a outras pessoas, mas há algo que nós não nos devemos esquecer e que para mim deve ser o centro do nosso projeto, que é a fidelidade à nossa história. É aí que nós vamos marcar diferença, porque as pessoas sentem-se atraídas não por produtos ou serviços, mas por histórias. Então a minha sugestão, enquanto storyteller também, e o meu convite é que pensem na vossa história, não é? Contem a vossa história, de que forma é que o vosso projeto se integra na vossa história, porque esse é de facto aquele único ponto que eu tenho a certeza absoluta que não há mais ninguém que possa fazer igual a vocês. É inimitável. Inimitável para qualquer pessoa no planeta. E é isto que torna único e o que acaba de conectar. Ainda ontem, por acaso, eu enviava uma newsletter e falava sobre isto. Temos que nos lembrar que as pessoas compram-nos basicamente por dois motivos. Ou porque se identificam connosco, ou porque querem ser como nós, não é? Isso. E a história é isto, não é? É nós percebermos o que é que conecta com a história do outro, o que é que realmente faz match. E pegarmos nisto é realmente... E criarmos o nosso negócio com base na nossa história, com base naquilo que funcionou para nós, vai, de certeza, fazer conexão com o outro lado. Sim, há um momento muito importante para mim na gestão do meu negócio em que eu olho para mim. Nós temos que olhar para fora para nos inspirarmos. Até para modelarmos, para adaptarmos, está tudo certo. Sem dúvida nenhuma. Mas não para nos condicionar. Não para nos sentirmos julgadas. Não para nos sentirmos avaliadas. Não para nos sentirmos condicionadas ou pressionadas. Certo. Porque depois também há este perigo, não é? Há esta fronteira que é bastante ténue. Quando nós começamos a sentir estas coisas de eu tenho que provar alguma coisa a alguém, eu tenho que mostrar que eu fui capaz, eu tenho que mostrar que afinal eu pude largar um emprego e ser empreendedora, que isto vai correr bem, mas esqueçam. Isto não é sobre eles, isto é sobre nós. Olhem, nessa altura olhem para dentro, percebam o que é que a vossa alma vos diz e efetivamente é isso, é essa fidelidade a nós, porque esta passagem nesta vida é mesmo curta. Isto é mesmo assim um ápice e, portanto, que vale a pena, que seja uma coisa prazerosa, saborosa, por nós. Sem dúvida. E quanto mais fizemos por nós, mais fazemos pelos outros. Sem dúvida, sem dúvida.
E aqui fazer por nós, e ambas temos filhos, eu acho que é muito importante o exemplo que nós damos disto aos nossos filhos. É inevitável falarmos disto, que é realmente percebermos que a nossa caminhada de vida e aquilo que nós estamos a mostrar como exemplo que temos para a nossa vida vai ter impacto na sociedade futura, não é? Porque a verdade é que nós fomos formatadas para estudar, trabalhar e ter um trabalho por conta de outrem. Isto foi o que nós fomos formatadas e ensinadas. Mas a sociedade que aí vem, o futuro, já tem na sua mão um outro poder, que é tu podes escolher se queres trabalhar por conta de outrem, se queres ser empreendedor, se queres ser aquilo que te apetecer. No fundo, eu acho que muito deste exemplo é isto que nós passamos para os nossos filhos. Concordas, Carolina? Eu hoje de manhã falava com umas amigas sobre precisamente sobre o quanto nós impactamos na vida dos nossos filhos só por sermos quem somos. A propósito de uma situação de uma amiga minha que é terapeuta e no consultório dela em casa e as pessoas que fazem terapia com ela têm exteriorização de emoções, da raiva e isso, então as pessoas às vezes gritam, dão pontapés e nós precisamos fazer isto através do corpo. Aliás, eu hoje vou falar sobre isto aqui, mas na importância do nosso corpo falar. E nós falávamos sobre isto, porque o filho dela estava em casa e páginas tantas desceu as escadas e veio ver se a mãe estava bem. Não entrou no consultório, mas depois diz que ficou a ouvir e depois pensou, não, calma, está tudo bem. E que ela ainda se ria e estávamos a falar sobre isto, que é que bom que é os nossos filhos crescerem inspirados por isto, perceberem que é normal, se nós temos raiva, precisamos gritar. Isto na geração dos nossos pais era impensável. Impensável, alguma vez. Portanto, nós inspiramos muito mais pelo exemplo do que aquilo que nós dizemos aos nossos filhos. Claro que temos que os educar e faz parte, mas há coisa que eu gosto de fazer com os meus próprios filhos é isto. E há muitas vezes eu tenho conversas com eles, de ouçam o vosso corpo, conectem-se com a vossa alma, as energias, eles... Muitas vezes, a minha filha, sobretudo, mãe, lá vais tu e as tuas conversas. E eu não me importo nada e continuo com as minhas conversas, porque sabes, eu sei que as sementes estão a ficar... Aliás, exatamente. Os meus filhos estão a ficar mais velhos e as sementes começam a germinar. É exatamente isso, não é? Este exemplo é uma sementinha que nós vamos plantando aqui e ali e que esperemos ver a germinar e florir e tudo. E isso é fantástico. Carolina, nós ficámos aqui o resto do dia a conversar. Ficámos. Mas acho que não podemos. E eu gostava ainda de falar contigo dois assuntos. Primeiro, o aspecto do podcast, que é algo que nos liga também. E falares um bocadinho sobre o teu podcast. E porquê o podcast, Carolina? Fica aqui a minha questão, ligada ao vídeo, não é? Porquê que decidiste também começar aqui um podcast? Eu não decidi nada. A vida é que decidiu por mim. Lá está, os planos, não é? Lá está. O Agostinho da Silva tem uma frase que eu adoro, que é: não faças demasiados planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. E de facto, ou há sempre uma fatia significativa da minha vida que eu deixo em aberto para que a vida se manifeste. Eu comecei este ano 2023 a dizer: este vai ser um ano de consolidação dos projetos. Eu fiz 2022 foi um ano muito intenso para mim, lancei muitos projetos novos. Lancei muito, não vou agora aqui falar, mas foi um ano de enorme expansão para mim na Smile Stories. Aconteceram imensas coisas e eu decidi no início do ano 2023, este vai ser um ano de consolidação, de acalmar-te, também estás num espaço mais de integração. Em janeiro, chega a fevereiro. Durou um mês. E a vida disse: pronto, já descansaste. Durou um mês. Já descansaste. Então, já chega, bora não lá. é? Então, uma vez a fazer journaling, que o journaling é uma terapia que eu uso todos os dias de manhã quando eu acordo, eu escrevo 3 páginas. E aquilo é mesmo um espaço terapêutico para mim, de despejar aquilo que eu já não preciso, de expansão, de criatividade, enfim. E escrevi que ia fazer um podcast, e quando eu estava a escrever aquilo, às vezes até parece que a minha caneta ganha vida própria. Eu estava ao mesmo tempo a revirar os olhos a pensar: oh não, cá vou eu outra vez. E eu garanto, o podcast é uma coisa que já se começa a falar em Portugal, o estrangeiro faz imenso. Eu acho espetacular que tu estejas nesta área, estava-te a dizer isto também em off, porque nós vamos precisar muito de pessoas como tu para dar este suporte, que finalmente está a chegar a Portugal, mas era uma coisa que eu tinha no médio e longo prazo. Não tinha, sabes aquela coisa, tipo, sim, eventualmente um dia faço um podcast, até que já fui convidada para ir a muitos podcasts, mas não, zero. Só que não é? Só que não era um dia. Então, veio muito forte.
E, efetivamente, em março eu comecei a gravar o meu podcast que se chama O Brilha Sem Filtros e é um conceito completamente fora de todos os podcasts que eu já ouvi. Eu ouço muitos podcasts. Não é um podcast em que eu estou a falar sozinha, nem é um podcast em que eu estou a fazer entrevistas a pessoas. É um podcast em que eu convidei uma pessoa, que é a Elsa, que odeia estar em frente à câmara. E o podcast é filmado também, como este também está a ser. E basicamente eu estou a fazer uma terapia ao vivo com ela, ajudá-la a resgatar o brilho dela em frente à câmara. E faço isto partilhando num podcast porque eu sei da minha experiência que a maior parte das questões que a Elsa traz são questões comuns a todos nós. Então, a minha missão é mesmo ajudar as pessoas a resgatar a sua autenticidade, porque eu acredito que o mundo será um sítio muito melhor se todos nós formos mais autênticos, estivermos mais alinhados com isto. Mas para conseguirmos ser autênticos, temos que intencionalmente fazer este caminho. E digo-te que eu tenho no meu caminho de autoconhecimento, autoconsciência, tenho muito caminho feito, mas durante a gravação do podcast, eu, enquanto resgatava a autenticidade da Elsa, também resgatei a minha própria autenticidade. Claro que Okay? Foi o espaço onde eu finalmente, é o projeto mais autêntico que eu tenho, sem dúvida nenhuma, em que eu falei a minha voz, sem filtros, não é? mas mesmo sem filtros. Literalmente. Então eu estou muito apaixonada por esse podcast. Vou-te dizer que desenvolvi o bichinho do microfone. Tinha saudades do microfone, aliás. Adoro e percebo finalmente aquela coisa que os radialistas dizem, a rádio, eu percebo. É fascínio, não é? É mesmo fascinante. Portanto é o meu bebé, neste momento é o meu podcast pelo qual eu estou profundamente apaixonada. Maravilha, que maravilha. Pronto, eu não podia deixar de falar sobre isto, não é verdade? Porque sinto realmente que em Portugal precisa-se de cada vez mais podcasts, precisa-se realmente de partilhar conhecimento, partilhar informações, partilhar histórias, partilhar mensagens que estão dentro de nós e que não podem partir com as pessoas. E isto é realmente o que me faz ligar ao podcast, que é, e eu vou partilhar isto aqui, eu tenho uma pessoa muito, muito querida para mim que partiu e que as histórias partiram com ele. E que é o meu avô, e o que me fez cada vez mais apaixonar pelo podcast é permitir que toda a gente, desde a criança ao idoso, partilhe as suas histórias e que as pessoas que estão ligadas a essas pessoas consigam ter essas histórias para sempre. Isto é algo que me faz realmente vibrar o coração e ter a certeza que um dia, quando eu partir, a minha filha, os meus netos, se vierem, vão ter as minhas histórias ali para sempre, gravadas ali. E a voz. Temos que nos lembrar que a voz está muito ligada à nossa memória de curto prazo. Por isso, é algo que se vai. E com o podcast, não. Fica para sempre. E realmente é algo que me faz mesmo vibrar o coração e que me faz continuar nesta caminhada. E para mim é muito importante realmente ter mais pessoas como eu, como tu, Carolina, e como tanta gente que está a fazer podcast, que permita que as mensagens continuem perpetuadas pelo tempo. Isso é mesmo. Até me comovi agora com esta tua história. E lá está. São as histórias, não é? E eu agora sempre que estou a vir no teu projeto, vou perceber que isto começou com o teu avô. Exatamente. E a beleza está nisto, e eu concordo inteiramente contigo. É a beleza de perpetuar estes momentos. A única coisa que eu acrescentaria, o que tu disseste foi tão bonito, foi mesmo tão bonito, eu estava até comovida a ouvir-te. A única coisa que eu acrescentaria é: nós somos seres sociais, nós somos do grupo, nós crescemos juntos mesmo, nós não fomos feitos para estar sozinhos. Não. E quando partilhamos a nossa voz através de um podcast, nós juntamos às pessoas nos seus momentos mais íntimos, ou quando fazem exercício físico, ou quando estão a cozinhar, ou quando normalmente elas estão sozinhas, e naquele momento estão só connosco. Exatamente, nós fazemos companhia àquelas pessoas. Pronto, já estou a chorar outra vez. Pronto, eu ando uma Maria Madalena do pior fazer o que é. Quando nós gravamos a nossa voz, e por isso é que o teu projeto é tão bonito, e nós estamos a oferecer companhia a alguém. E isso é muito, 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 muito especial. É muito íntimo. Eu diria que ouvir um podcast é das coisas mais íntimas que nós podemos fazer com alguém. E nem sempre os podcasters têm esta noção, mas eu também passo muito isto, não é?
é que quando estás a ouvir um podcast, ouves como? Com fones. E com fones, quem é que nós deixamos falar no nosso ouvido? Só normalmente a pessoa com quem fazemos amor. Não é? É muito bom. É verdade. Os nossos filhos, não é? Exatamente. Segredar. Mas só pessoas muito, Não é? muito próximas. Muito próximas mesmo. E nós temos este privilégio, enquanto podcasters, de falar ao ouvido de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E de estar com elas nas mais diversas situações. A cozinhar, a tomar banho, a nadar. Eu até tenho... realmente sei de pessoas que compram fones que são à prova d'água, porque enquanto estão a nadar, estão Sério? a ouvir podcast. E isto para mim é realmente... Uau! Uau! Em que momentos é que nós nos permitimos estar com essas pessoas? Sim, e sabes que no meu podcast eu recebo todos os dias mensagens inacreditáveis. Não, ontem recebi uma mensagem que chorei. Pronto, eu ando super emocional. Ontem foi a lua nova. Eu sou muito influenciada pelas luas cheia e lua nova. E fico mesmo emocional. Mas eu não estou triste, estou só mesmo emocionada a dizer isto. Porque ontem recebi uma mensagem de uma mulher. Eu recebo tantas mensagens a propósito do meu podcast a dizer: não tens noção do quanto me ajudas. Eu estou a passar uma fase de luto muito difícil na minha vida e tens sido tu a minha companhia. E isto estás-me a chorar, não é? Eu não tenho. Não há palavras. Tu não, quando tu lanças a tua voz para o mundo, tu não sabes mesmo a quem é que aquilo vai tocar, como é que aquilo vai tocar. Eu recebi um e-mail esta semana. O meu podcast não é ouvido só em Portugal, é ouvido está nos tops, no Luxemburgo, no Peru. Imagina qualquer isso. Quem é que está ouvindo? Não sei. Então é Portugal, Suíça, vou dizer Portugal, Suíça, Luxemburgo, ok, até aqui Europa, Peru e México. Querida, é que tu não tens mesmo, nós não temos a noção de onde é que isto vai parar e sobretudo às pessoas que vai parar e no momento da vida delas onde é que isto vai parar. Então é mesmo bonito a forma como nós conseguimos tocar, inspirar, influenciar, suportar as pessoas só porque damos voz à nossa voz. Só isso, Não é? é verdade. Olha, e ficámos aqui o resto do dia, mas não pode ser. Por isso, Carolina, conta-me, como é que te podemos encontrar? Onde é que podemos ouvir o teu podcast? Calculo que em todas as plataformas de podcast e mais algumas. Claro, apesar de não ter feito contigo. Ainda. Quem sabe, está nunca sabe. Quem sabe, não é? Está em todas as plataformas. O meu podcast chama-se Brilha Sem Filtros. Spotify, Apple Podcast, bem, está no YouTube. E nas redes sociais, eu estou com Carolina Smile Stories. Tá? O meu site é smilestories.pt, mas encontram-me nas redes sociais com Carolina Smile Stories. Muito bem. Obrigada, Carolina. Obrigada por este momento. Obrigada. Ficámos aqui o resto do dia, mas não pode ser. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Até breve. E assim chegou ao fim mais um episódio do podcast Mau Pod Talks. Subscreve o nosso podcast e partilha com uma amiga para chegarmos a mais mulheres à obra. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá!